Essa mesa é só de gaúchas? Mas olha... É verdade. Incrível, né? Todas espalhadas pelo país, mas todas são gaúchas, né? Sim. Interessante, verdade. A gente pode conversar? Eu estava bem quieta aqui, achando que a gente já estava aparecendo lá. Não sei. Eu acho que a gente até está aparecendo, mas... A gente está aparecendo lá, sim. Eu acho que sim. As comadres na janela, as comadres na janela batendo Ai, eu estava vendo a primeira mesa, daí estava pensando, ai, que saudade do nosso evento, de estar ali, naquela correria. Tu correndo, né, Lucas, voaçante, descendo as escadas, voaçante sempre. Sim. A irmã Rosita, no último dia, me disse assim, nossa, você parece um espírito, não tem corpo. Você anda flutuando. Eu acho que se nós tivermos que parar de conversar, alguém nos avisa, né? Acho que sim. A Luciana sentou lá na mesa agora. Me ouvem? Vocês me ouvem? Luca, Gilca? Não, acho que elas não me ouvem. Ouvimos bem abafadinho. Ouvimos abafadinho. Vocês nos ouvem? Sim, parece a gente ouve super bem. Que bom. Ótimo. Bom. Oi. Podemos começar? Só um minutinho, Luca. Vai ter alguém que ajude a gente com os slides? Ou a gente Sim, mesmo sim. O Érico que vai passar aqui. É só indicar, já está tudo certinho. Tá bom, Luciana. Érico, você quer que eu abra e passe para a Luca, de repente? Porque eu estou presencial? Como é que... Ou abrimos com a Luca direto? Tá. Marco, quando você der o ok, a gente começa. Vamos começar antes. Ok. Luca, então é contigo. Então, boa tarde a todos, todas e todos. É um prazer estar aqui, ainda que virtualmente, com vocês hoje, né? Eu gostaria de iniciar agradecendo o convite e falando do meu nervosismo de estar fazendo a mediação dessa mesa com grandes pesquisadoras que eu admiro tanto, né? Agradecer a iniciativa do evento, ao professor Gilberto Icli, que foi meu orientador no mestrado, doutorado, ao professor Érico José e à professora Luciana Hartmann também, né? Por, enfim, movimentarem as energias para que esse encontro tão importante aconteça. Eu sou Luciana Paz, a Luca, para todos, na verdade, quase, né? Sou graduada em licenciatura em teatro, fiz mestrado e doutorado em educação na Faculdade de Educação da URGS, como eu falei, orientada pelo Gilberto, e no momento eu estou como bolsista de pós-doutorado na rede internacional Infâncias Protagonistas, Migração, Arte e Educação. Sob a orientação, então, da professora Luciana Hartmann. A nossa rede, ela conta com 39 pesquisadoras do território nacional e 8 pesquisadoras atuando em instituições internacionais. Eu gostaria de destacar alguns pontos, até porque depois a professora Luciana Hartmann vai apresentar com mais detalhes, mas pontos que me são muito caros, assim, que a nossa rede ela é constituída por estudantes do ensino médio, por meio de bolsas do PIBINT,
né? Então, no ano de 2023, nós tivemos 4 bolsistas PIBIT do ensino médio. Essas bolsas são extremamente importantes como políticas públicas na área da educação. 2 brasileiras, 2 venezuelanas. Agora, chegando no final do ano, mais 2 bolsistas PIBIT, também de ensino médio, um haitiano e uma venezuelana. Nós temos também bolsistas PIBIC da graduação, estudantes da pós-graduação, professoras da educação básica e professoras do ensino superior, além de parcerias, né, com organizações não governamentais, como o IMDH. Então, para não me alongar muito, eu indico a todas e todes e todos que queiram mais informações, né, informações mais detalhadas sobre as integrantes da rede, nossas publicações, os webinários que nós fizemos, que entre nas nossas redes. Nós temos um site que é Infâncias Protagonistas, unb.com.br, nosso canal do YouTube com o mesmo nome da rede, né, e o nosso perfil no Instagram e Facebook também com o nome Infâncias Protagonistas. Dito isso, eu gostaria de apresentar, então, essas 4 mulheres que vão compor essa mesa para a gente discutir sobre migração, infância, arte e educação. Começo pela professora Maria Catarina Zanini, que é antropóloga, professora titular da Universidade Federal de Santa Maria, vinculada ao programa de pós-graduação em Ciências Sociais, coordenadora do NECOM, da UFSM, tá correto, professora, minha pronúncia? Obrigada. E que congrega pesquisadores e estudantes de pós-graduação e graduação. Ela tem experiência na área da antropologia, trabalhando principalmente com as seguintes temáticas: migração, teoria antropológica, campesinato e etnicidade. Depois nós teremos a presença da professora Leila Adriana Bataglin, tá certo? Leila, desculpa, não treinei a pronúncia do teu nome antes. A professora Leila, ela tem pós-doutorado em Filosofia e Ciências Humanas em Nuestra América, na Universidade Nacional Experimental Simón Rodríguez, da Venezuela. Professora, pesquisadora auxiliar, com dedicação exclusiva no curso de Artes Visuais de licenciatura da UFRR, professora do mestrado e doutorado em Educação também da UFRR, e coordenadora do grupo de estudos em pesquisa e em patrimônio, arte e cultura na Amazônia, e vice-coordenadora do Amazon. Depois acho que ela vai nos contar o que são esses grupos e o que fazem. E também teremos conosco a professora Gilca Girardello, que é professora titular da Universidade Federal de Santa Catarina e atua no programa de pós-graduação em educação. Possui graduação em comunicação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado interdisciplinar em ciências humanas pela New School for Social Research de Nova York e doutorado em ciências da comunicação pela Universidade de São Paulo. A Gilda, ela realizou pós-doutorado no programa de educação urbana da City University of New York e no programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Pesquisa principalmente os seguintes temas: comunicação, cultura, infância, imaginação, narrativa e formação de professores. E por último, e de jeito nenhum menos importante, a professora Luciana Hartmann, que é professora titular do Departamento de Artes Cênicas da UNB, com formação em teatro e antropologia, coordena o projeto Infâncias Protagonistas, uma proposta colaborativa de criação de políticas públicas para a integração de crianças imigrantes e refugiadas em escolas brasileiras, que foi contemplado, como foi dito na mesa de abertura, pelo Edital para Humanidades do CNPq 2022. Esse projeto congrega uma rede de universidades, escolas públicas e ONGs brasileiras e estrangeiras. E desde junho de 2022,
vem realizando parceria com o Instituto de Migrações e Direitos Humanos, desenvolvendo ações artístico-pedagógicas junto às crianças venezuelanas. A professora Luciana também é autora do livro Crianças Contadoras de Histórias, publicado pela editora da UNB em 2021. É bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, PQ2, desde 2015, e mãe de 2 lindas jovens mulheres. E eu aproveito, então, que terminei com a apresentação da professora Luciana e passo a palavra a ela. Obrigada, Luca. Boa tarde, colegas, parceiras queridas. Eu vou pedir para o Érico compartilhar minha apresentação, por favor. Nós estamos com um horário bem apertado e na nossa rede nós costumamos começar sempre com as vozes das pessoas com quem nós trabalhamos, no caso, as crianças imigrantes. Eu ia começar com uma história de criança que é uma história de crianças que gostavam de brincar de guerra mundial, que eu ouvi quando fazia pesquisa de campo numa escola na França. E essas crianças conseguem acabar com a guerra mundial quando a Terceira Guerra Mundial acontece de verdade. Mas como eu já me sinto contemplada pela voz do Marcos, que a Débora trouxe na mesa anterior, então vou passar diretamente a apresentação da nossa rede. Está entrando aqui, isso. Então, a Rede Infâncias Protagonistas, Migração, Arte e Educação, pode passar, Érico. Eu vou fazer só um apanhado geral, né? Então, como a Luca já disse, a gente está presente nas 5 regiões do país, em vários estados, em algumas instituições estrangeiras. Pode passar, Érico, por favor. E o nosso projeto tem uma ambição, que é de contribuir para a criação de políticas públicas. É uma ousadia. A gente sabe que é um longo caminho a trilhar, nós não temos a ingenuidade de achar que em 2 anos, em 24 meses, que é o prazo do projeto, a gente vai conseguir efetivar, mas nós estamos caminhando de forma a contribuir e, sobretudo nesse primeiro momento, a interferir nesse processo. E aí eu vou subverter um pouco a questão dos slides e dizer para vocês que nós estamos num momento político bastante fecundo no Brasil, que as políticas migratórias estão sendo revistas e finalmente está se trabalhando numa política migratória no país. A questão das infâncias está sempre muito atrelada à questão das famílias e das mulheres, da maternidade, que nós sabemos que, claro, é importante, mas, ao mesmo tempo, a gente quer criar um eixo específico, que é a infância e educação. Tá? E a gente está batalhando por isso. Tivemos uma reunião no Ministério da Justiça, segunda-feira agora, com a presidente do Departamento de Migrações, que nos recebeu, eu e a irmã Rosita Milese, a coordenadora do IMDH. E, então, essa pauta, de fato, está entrando, e no ano que vem nós vamos ter a Comigrar, que é a Conferência Nacional de Migrações. Só teve uma até hoje, que foi em 2014, e a próxima vai ser em 2024. E nós estaremos lá, se tudo der certo, defendendo a causa das crianças. Então, qual é a nossa ideia de pesquisa? Porque envolve pesquisa, sim, extensão e ensino, é reconhecer o papel das crianças nos processos migratórios, porque elas já têm esse papel, como elas que ingressam, em grande parte, já no início, na primeira instituição, que é a escola, muitas vezes elas que aprendem o idioma primeiro. Então, elas mediam as famílias em todos os processos legais, na documentação, na questão da saúde, enfim, em várias instâncias, no banco. Inclusive, tem um filme que acabou de sair, um documentário nos Estados Unidos, que se chama Tradutores, que é sobre as crianças imigrantes mexicanas nos Estados Unidos, que atuam como tradutores das suas famílias. Enfim. Então, reconhecer, e aí a gente entra com, como eu falei no início aqui, com a questão das linguagens artísticas, porque para além do idioma falado, a gente tem os nossos corpos, a música, a dança, as artes visuais, para trabalhar e para se comunicar também. Então, pode passar, Érico, por favor.
Então, como eu já falei aqui, né, as crianças podem contribuir de maneira ativa no debate. Elas são interlocutoras, são sujeitos de pesquisa, são co-pesquisadoras. Como disse a Luca, nós temos bolsistas de iniciação científica que são jovens, de 15, 16, 17 anos. E a ideia é trazer cada vez mais as crianças, a gente tem escuta de crianças. Pode passar? Estou correndinho aqui. Nós atuamos em 3 frentes metodológicas. Uma delas é a revisão bibliográfica e estatística. É muito importante a gente ter dados estatísticos. Acabou de sair no final da semana passada o relatório do OBMIGRA, que é o Observatório Nacional de Migrações. Nós temos a professora Tânia Tognati, aqui da Sociologia, que é membro do OBMIGRA e faz parte da nossa rede, e ela vem trabalhando, sobretudo, com esse fenômeno da mudança de perfil migratório no Brasil nos últimos 10 anos. Se nós tínhamos um perfil que era majoritariamente masculino, nos últimos 10 anos nós temos um aumento significativo de mulheres e crianças, que já batem muito mais de 50%. Só as crianças já estão entre 30% e 40% do público de imigrantes no país. Então, a gente tem que ter políticas para isso. Então, esse é um eixo. O outro eixo é um processo de escuta e cocriação com as crianças, e aí práticas artísticas e etnográficas, né, enfatizando o protagonismo. E um terceiro eixo que é fundamental também, que é a formação de professoras. Porque não adianta só, a gente tem que ouvir as crianças, a gente tem que pensar na política pública, mas a gente tem que contribuir com as professoras que estão recebendo essas crianças nas escolas. Pode passar, Érico? Então, a gente tem feito aqui um pequeno relatório, isso tudo já está entrando no nosso site. Então, nós temos feito pesquisa de campo, como vocês vão ver aqui, com a professora Catarina, a professora Leila, pesquisa de campo em Santa Maria, em Boa Vista, em Pacaraima. Já ofertamos 2 oficinas para professoras, produzimos 9 webinários com temas diversos, com membros da rede, nessa intersecção, né, infâncias, migrantes e refugiadas e arte e educação. Pode passar, Érico, por favor. Aqui um exemplo de pesquisa, né, artístico-etnográfica, que a gente tem que chamar de pesquisa etnográfico-performativa na Casa Bom Samaritano. Pode passar. Nós fizemos um encontro internacional chamado Infâncias Protagonistas, Migração, Arte e Educação, aqui nesse auditório, em outubro, e tivemos a presença de estudantes, professores, mas nós não quisemos fazer um evento exclusivamente acadêmico. Então, nós tivemos a presença de deputado distrital, deputado Fábio Félix, Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, Ministério da Educação, Defensoria Pública, enfim, né, organizações não governamentais, escolas públicas, Secretaria de Educação, que a ideia é colocar todo mundo em diálogo. Pode passar. E aí, no encontro, aí vem a nossa parte. A gente lançou um jogo de cartas dos direitos das crianças, que eu trouxe aqui, acho que vocês não vão conseguir enxergar direito, mas é um jogo, é como se fosse um jogo de trunfo que as crianças aqui de Brasília e de Lisboa criaram, muitas delas imigrantes ou filhos de imigrantes, porque afinal todas nós temos uma história de migração, né, nas famílias, migrações internas e externas. Lançamos um livro chamado Passito a Passito, que é produzido a partir de histórias de crianças venezuelanas, e um podcast. Já temos o primeiro episódio no ar, se chama Migra Contos. Está lá no Spotify. Pode passar, Érico, por favor? Aqui são as crianças na Casa Bom Samaritano com o livro, que tem narrativas delas, inclusive. Pode passar, Érico. E aí, como a Luca já falou, não vou entrar também, as pesquisas de iniciação científica, de PIBIC, que tivemos e continuamos agora, pode passar. De iniciação científica de ensino médio, pode passar. E aí tem, eu acho que não está, pulou a fotinho das meninas de ensino médio, 2 delas venezuelanas, ganharam menção honrosa no Congresso de Iniciação Científica da UNB. E aqui algumas das primeiras publicações que estão saindo sobre a nossa pesquisa, né? Sobre uma criança que fica presa do outro lado da fronteira, um menor que fica desacompanhado, que é o menino que não pôde voltar para casa, e o outro que está para sair agora, com a colega que está em Moçambique, com a Marina Pastore, que é a escuta de crianças deslocadas como sujeitos de direitos, em Moçambique e Brasil. Pode passar, Érico? Aqui estão as meninas, de PIBIT. A Manueles, a Sofia, a Emily e a Ruth. Pode passar?
Já estou encerrando, então a divulgação científica que é muito forte, a Luca já falou, temos redes sociais, site, pode passar, Érico. E as perspectivas para 2024 também, que eu já falei, com foco na Comigrar e nas oficinas para formação de professoras. Então, muito obrigada, pessoal, pela presença, pela escuta, e eu passo a palavra, então, diretamente para minha colega, a professora Catarina Zanini, que nos fala lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que é uma grande parceira também. Obrigada, Cata, pela presença. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim? Então, boa tarde a todos e todas. Gostaria de agradecer a Luciana pelo convite, a rede, cumprimentar minhas colegas, a Leila, a Gilca, a Luca, que estão aqui, e dizer que a Gilca também, que é uma alegria, né, poder estar falando de novo aqui, nesse mesmo espaço. Nós estávamos falando que deu saudade, né, do nosso encontro da rede em outubro, realmente deu saudade. Então, fico muito feliz em poder estar aqui compartilhando um pouquinho. Luciana, quem controla meu tempo? Tu, Luca, então me avisa quando chegar. Te aviso. Tá, Luca te avisa. 4 minutos para tu não Tá te apressar, tá bom? Tá bom. Podemos começar com o primeiro slide, Luciana, ali? Para alguém me ajudar? Então, continuando no que nós apresentamos no outro encontro da rede, né, conversando sobre migrações. Eu gostaria de fazer um gancho aqui com a mesa anterior, quando o colega, que eu não recordo o nome, gente, falou sobre pobreza. Que, às vezes, o pesquisador tem uma noção de pobreza, acerca do que é pobreza, né? Eu diria assim, os economistas têm outra, né? Mas pensando aqui na questão das migrações, né? Às vezes nós pesquisadores temos algumas definições acadêmicas, científicas, sobre o que é migração, refúgio, deslocamento, mobilidade, né? O Estado tem outras classificações, ele tem uma lei, né, que ele classifica, existe a lei do refúgio, existe a lei da migração, existe lei para turista, então as mobilidades entram no outro quadro, né, de classificação. Nós temos as ONGs, que também classificam, e no caso das migrações do refúgio, elas são internacionais, né, são ONGs de grande alcance, há outras também, mas que também têm os seus glossários, as suas classificações. E eu me pergunto também, ouvindo ali o nosso colega da mesa anterior, como as pessoas se classificam, né? E como as pessoas se classificam? Essa classificação faz que sentido, né, na sua história de vida? Quando você entra ali em Pacaraima e você tem que decidir se você vai para a fila do refúgio ou para a fila da migração, para conseguir o visto, né? Você tem noção dos impactos disso na sua vida e o que isso quer dizer, né? Então, essas classificações, elas também são elementos importantes para a gente pensar por quê. Porque, na verdade, para o refúgio, para a migração, para a patridia, para outras mobilidades, às vezes as rupturas, as trajetórias de vida, aqueles acontecimentos, eles se repetem. Não há uma grande distinção entre um caso e o outro, a não ser quando a legislação realmente ela tem algum favorecimento, alguns desses tipos de classificação. Mas para a história da subjetividade daquela pessoa, a ruptura, ou entrar num lugar estrangeiro, aprender uma língua estrangeira, conhecer novos processos interativos, ele se dá de forma, a gente pode dizer, que tem outros cruzamentos também, que é a questão da classe, de gênero, raciais, étnicas, religiosas, né? Mas é isso que o antropólogo às vezes quer olhar. A gente entra nas classificações porque elas são muito importantes, mas a gente quer ouvir as pessoas, né? Entender das pessoas o que aquele processo, aquela mobilidade impactou e transformou a sua vida e significou na sua vida, né? Então, só para fazer esse gancho com a mesa anterior, que foi muito interessante, quando o colega falava sobre pobreza, né? Que às vezes nós olhamos às vezes para sociedades indígenas, né? Aquele olhar de que são pobres. Eles não se consideram pobres, se consideram de outra forma. Então, isso é muito importante. Eu gostei muito do que o colega falou por isso. Às vezes, nós vamos com as nossas classificações, né, e passamos por cima das classificações
das próprias pessoas, né? Então, isso também nós temos que aprender a ouvir, a escutar mais, o que eu acho que é uma coisa muito bonita dessa rede, desse projeto, né? Pode passar o próximo slide? Aqui, conversando sobre migrações, né? Eu sou da área das ciências sociais, sou antropóloga, e eu gosto muito, eu parto do princípio de que para a gente, às vezes, entrar nos domínios classificatórios científicos, há muitas opções, mas eu gosto muito do Sayad. Sayad é um sociólogo algerino que foi trabalhar na França com o Bourdieu e que nos dá a ideia de pensar a migração como um fato social total. O que ele quer dizer com fato social total? É uma discussão dentro da escola sociológica francesa, né? Que Durkheim dizia que o fato social ele não era nem biológico e nem psicológico. E o Mose vai dizer que o fato social ele é tanto sócio-histórico, quanto psicológico, quanto biológico. E quando a gente traduz isso para as palavras das ciências sociais contemporâneas, do nosso vocabulário acadêmico contemporâneo, a gente pode pegar a ideia de corpo nessa dimensão do biológico, né? As subjetividades nessa ideia do psicológico. E quando o Sayad diz que a migração ela é um fato social total, ele quer dizer que a migração ela é tanto a sociohistoricidade daquele indivíduo que migra, como o seu corpo que migra. E aí a gente tem que olhar para os vários marcadores que olham para o corpo, né? E dão impactam também o seu projeto de mobilidade, seu projeto migratório, e a gente tem que olhar para essas subjetividades que migram. Certo? Então, se a gente olha muitas vezes somente para o fator econômico, que é uma grande linha dos estudos migratórios, que olham para a questão do trabalho e dão uma prioridade às questões econômicas no processo migratório, às vezes a gente pode perder de dimensão toda essa vida, todo isso que acontece nos bastidores da luta das pessoas por sobrevivência. Então, eu acho lindo também esse projeto da Luciana, porque a arte, eu acho que ela tem muito essa capacidade de nos levar para essas outras dimensões. Pode passar o próximo, por favor? Tem como passar o próximo slide? Oi, Luciana, tem como passar o próximo? Isso. Então, o que é importante olhar quando a gente estuda as migrações? Aqui eu estou dizendo que eu estou falando de migrações, mas a gente pode pensar isso sobre o refúgio, sobre a patridia, sobre asilo, sobre visto humanitário, né, que tem os haitianos, os senegaleses, em algumas circunstâncias também. Então, a gente pode olhar para várias questões, pensando no Brasil, né, que são importantes a gente olhar, que é a historicidade e a situacionalidade. Ou seja, não podemos generalizar e não podemos olhar sem pensar historicamente o que está acontecendo, tanto do lado de onde essas pessoas migram, como para onde elas estão vindo. Então, quando a gente olha para o indivíduo venezuelano que está ali na nossa frente, pensando um pouquinho no Sayad, a gente tem que olhar que ele já é um ser humano social completo. Ele tem uma sociohistoricidade que já lhe faz um ser humano completo. Aquela ideia de que, às vezes, para o migrante falta algo para ele viver aqui, essa é uma ideia muito também, às vezes, dos estados nacionais que querem um perfil de nacionalização, né? Então, aquele indivíduo ele já é completo, ele tem uma sociohistoricidade, ele tem uma subjetividade, ele tem um vínculo de pertencimento, uma relação consigo mesmo e com uma narrativa sobre o mundo que ele traz, que ele carrega, uma construção sobre o mundo. E ele também viveu situações que são tanto coletivas como individuais. Então, essa situacionalidade também é nesse sentido, de que, às vezes, os mesmos elementos eles podem impactar de forma diferenciada sujeitos diferenciados. Então, a gente tem que ter esse olhar também um pouquinho mais aguçado nessa historicidade, nessa situacionalidade em que está acontecendo aquilo. E quando a gente estuda grupos migrantes, às vezes, por longo período de tempo, que nem eu estudo brasileiros na Itália desde 2012, a gente vê que todos os ciclos que acontecem, que são alguns mais coletivos, outros mais individuais, eles impactam a vida dessas pessoas. Então, o que eu disse lá em 2012, talvez hoje eu não pudesse mais dizer. E as próprias pessoas que você entrevista, elas refazem suas narrativas.
elas dizem, não, aquilo que eu vivi, como eu percebia lá, hoje eu já vejo diferente. Então, ter noção dessa dinâmica, dessa situacionalidade é muito importante, né? Então, a etnografia, ela é uma perspectiva de trabalho que nos dá ferramentas para a gente chegar na escuta, na observação, e entender um pouquinho essas dinâmicas nos bastidores, no cotidiano, que eu acho que é a grande riqueza também da pesquisa etnográfica, como diz a Sherry Ordner, né, é a gente também chegar perto desse cotidiano das pessoas e entender um pouquinho mais, né? E pode passar o próximo, faz favor. Aqui são coisas um pouquinho mais do mundo acadêmico, né, para a gente pensar. Quando a gente estuda a migração, embora a gente esteja estudando uma situação localizada, no momento localizado, a gente não pode perder de vista as escalas de análise, né, porque também isso é importante. A gente está fazendo a etnografia localizada, mas ela tem também e deve fazer esse link com questões maiores, né? Então a gente não pode deixar de pensar o Estado Nacional, tanto brasileiro, tanto quanto aquele da onde vem o indivíduo que migra, né? Porque ele vai lidar durante muito tempo com a busca, né, por estar vinculado a algum Estado que lhe dê cidadania. Se ele saiu do seu país de origem e por alguma questão está impossibilitado de exercer essa cidadania, ele precisa aqui ter ferramentas de exercer a sua cidadania, né? E é o Estado Nacional que vai dar, em certa medida, permite o acesso a essas ferramentas, né? Não estou falando aqui do ativismo, que é mais aberto, tá, gente? Eu estou falando das dimensões mais burocráticas mesmo de pertencimento. Nós temos que olhar para o capitalismo, para o neoliberalismo. Agora nós temos que olhar para as questões climáticas, para a gente entender um pouquinho, né, essas mobilidades, esses deslocamentos, tudo isso que está acontecendo. A gente tem que olhar também para as questões culturais, tanto das estruturas de significado de onde o migrante veio para onde ele está vindo, como ele está ressignificando isso, que impactos isso tem, que é uma coisa ainda que nós temos que avançar também, que é a saúde mental dos processos migratórios. O que isso impacta, né, a saúde mental das pessoas, tá? Nessas constantes rupturas, nessas constantes buscas, isso tudo tem um preço, principalmente quando a gente fala aqui em crianças, né? E pensar nas interações. Oi, 4 minutos. Tempo. Nossa! Então, pensar nas interações, gente, na produção das fronteiras. Aqui são algumas questões importantes. As linguagens também da gente observar, né, nos nossos projetos de pesquisa. Eu estava ouvindo os relatos ali das pesquisas da mesa anterior, né? Como é importante a gente se aproximar, a gente observar, a gente acompanhar. Pode passar o próximo também? Aqui, deixa eu ver. As escalas, então é isso que eu falei, né, do local para o regional, para o nacional, para o internacional, para o transnacional, que é uma coisa que a gente trabalha muito nas migrações, né? Essas crianças que estão na Venezuela, que estão no Brasil, que têm família na Venezuela, elas vão viver durante muito tempo, talvez, esse transnacionalismo de uma forma muito forte, de estarem aqui e lá ao mesmo tempo, né? Com esses vínculos se cruzando ao tempo todo. A mundialização também, que a gente tem que pensar que esses processos eles não estão isolados, eles estão em contextos que são mundiais, né? Pode passar, faz favor. Aqui eu gosto muito dessa construção sobre o transmigrante, né, que está no texto do Lins Ribeiro, mas ele é da Nina Glick-Schiller, né, que transmigrantes são imigrantes que desenvolvem e mantêm relações múltiplas, familiares, econômicas, sociais, organizacionais, religiosas e políticas que cruzam fronteiras. Então, nesse sentido, a gente está preparado para entender esse transnacionalismo, é muito importante também, porque isso durante muito tempo nos imaginários e talvez na produção, na expressão dessas crianças, isso vai ser muito forte, né? Esse transnacionalismo, essa ideia de que você está lá, está aqui, né? Esses mundos que se cruzam. Pode passar próximo, por favor? Aqui, então, quais recortes, né? Aqui pensando mais nas questões antropológicas, que a gente não pode deixar de olhar quando a gente está entendendo esses contextos de migração, sejam de crianças, de coletivos maiores, nós temos que olhar para a família. E aqui, quando eu falo família enquanto não enquanto grupo doméstico,
que ele pode variar de cultura para cultura, mas como aquela unidade organizativa valorativa de pertencimento, como uma ordem simbólica, como a antropologia nos ensina. Então, a gente pode ver crianças que estão com os avós, com os tios, com outras pessoas que não são um grupo doméstico, como nós entendemos muitas vezes, nuclear, pai, mãe, filhos, mas também é família. Então, o entendimento sobre a família, como ela às vezes se desdobra nos contextos migratórios, é muito importante. Entender os lugares, a cidade, o bairro, isso é uma coisa importante também para quando o migrante ele se fixa, né? Porque essa ideia é um pouquinho do processo migratório, que em algum momento você vai buscar se fixar. Como você ocupa os lugares, a cidade, o bairro, o que você tem acesso, a quais lugares. Por exemplo, eu pesquisei senegaleses aqui em Santa Maria que vendiam no centro da cidade, num comércio considerado, entre aspas, informal, ilegal. Então, eles carregavam ali as suas maletas, mas eles foram ocupando o centro da cidade, numa certa resistência, numa sobrevivência, fixando pontos. Então, isso é importante a gente estudar também. Como os tempos e os espaços nas memórias, nas narrativas, eles se processam, né? Isso é uma coisa muito rica da gente estudar, como essas memórias sobre o processo migratório vão sendo construídas, né? A etnicidade, o poder e o lugar das diferenças. E nós tivemos no encontro da rede os relatos fantásticos das meninas, né, das outras pesquisas, para entender como é que isso se dá na trajetória específica daquela pessoa específica. Aí que está a riqueza, da gente entender o que impacto aquilo tem para aquela criança. Os processos de identificação também que vão se dando, né, étnico, geracional, nacional, de gênero, entre tantos outros, e pensando nessas crianças também que estão se socializando, na formação das suas personalidades também, o quanto isso impacta outras, o dia seguinte, né? O dia seguinte da sua vida, a sua juventude, a sua vida adulta. Pode passar, Luca, faz favor, acho que eu já estou terminando. Então, aqui também pensar raça, classe, gênero, geração, uma coisa que a gente não pode dissociar, né? A gente olha só para a ideia de migração, não. Nós temos que também ter esse olhar mais refinado, de olhar aqueles indivíduos por outros marcadores, né? Numa certa interseccionalidade, né? De ver essas clivagens, como elas se dão no contexto daqueles indivíduos ali. Eu ia falar um pouquinho da minha experiência na Itália, mas não vai dar tempo. Pode passar um pouquinho, Luca? Aqui. Então, uma coisa que eu acho muito bacana que a Luciana fez no encontro passado, né, que foi muito bonita, os últimos momentos ali, que é da gente ter acesso à literatura produzida pelos migrantes e seus descendentes. E não só ter acesso, às vezes é ser mediadora disso, né, como a Luciana tem sido em algumas coisas. Permitir que essa voz se expresse, que haja essa expressão, para a gente entender um pouquinho essa subjetividade que migrou, né? Para que essa subjetividade tenha o seu momento, a sua voz, a sua possibilidade de se manifestar. Então, eu acho que são expressões fantásticas da gente estudar. Eu gosto muito de estudar particularmente a questão da comida, né? Eu sempre estudo as cozinhas, as pessoas, que eu acho que são domínios pequenos, às vezes, né? Considerados pequenos, mas que eles são extremamente importantes nas trajetórias dos projetos migratórios, né? E também as novas tecnologias e as novas linguagens, que hoje em dia nós temos que ter um pouquinho de acesso a isso, né? Porque as pessoas usam celular, estão aqui, estão lá, estão dominando outras tecnologias, tem interações que se dão no plano virtual. Pode passar, por favor, Luca? Então, eu agradeço, eu acho que fiquei no meu tempo. E dizer que é uma alegria estar aqui, a gente poder compartilhar com vocês e aprender também sempre. É muito bom. Muito obrigada, professora Catarina. Passou um pouquinho, mas valeu muito a pena, né? Porque é sempre um prazer te ouvir. A gente fica louca para pegar e botar a mão na massa, né? Então, sem mais delongas, vamos do sul para Roraima. Vou passar a palavra para nossa colega professora Leila. Obrigada, Luca. Uma boa tarde a todos, então. Queria agradecer e cumprimentar as minhas colegas aqui da mesa, mas agradecer pelo convite em fazer parte aqui dessa mesa para a gente conversar um pouquinho dessas nossas pesquisas, dessas nossas interações que a gente tem feito, né? Então, não sei quem está colocando os slides ali, se puder colocar para mim, por gentileza.
só para eu ir me acompanhando aí. Então, só como a Luca colocou antes, né, hoje eu estou aqui em Roraima, na Universidade Federal de Roraima, mas toda a minha formação foi feita no Rio Grande do Sul, na Universidade Federal de Santa Maria. Então, sou gaúcha ali também, com um processo de inserção nesse contexto, e quando a gente chega aqui em Roraima, não tem como não estar e não pesquisar ou não adentrar nessas questões da migração, tendo em vista o contexto em que a gente vive aqui, né, que é um contexto de fronteira, principalmente com Venezuela e com Guiana Inglesa, mas a gente tem visto aí, nesses últimos anos, essa intensidade da presença, né, dos migrantes aqui em Boa Vista, que é a capital de Roraima. Deixa eu só ver se o slide vai entrar aí. Quem está colocando para mim, por gentileza? Leila, eu acho que é o professor Érico que está fazendo colocando os slides, tá? Ok, então, professor, se puder clicar nesse, é a apresentação Leila mesmo. Acho que não ainda, né? Bom, mas eu vou começando aqui, então, depois quando entra o slide, a gente continua para não delongar muito, né? Então, só para contextualizar, sou professora aqui na Universidade Federal de Roraima, no curso de licenciatura, coordeno o grupo de pesquisa em patrimônio, arte e cultura na Amazônia, por isso a minha inserção grande aí com a perspectiva das artes visuais, né? Isso, aí. E tenho um coletivo de arte urbana, eu trabalho artisticamente com a perspectiva da arte urbana, né, com a presença do muralismo, e aí sim uma influência muito grande dos migrantes, artistas venezuelanos, a presença do muralismo na minha formação e na formação desse coletivo, né, que é o coletivo PLAC. Pode voltar lá no início para a gente, por favor, que tem um slide só, o primeiro para... Aí. Então, eu vou falar aqui um pouquinho hoje, mais especificamente dessas pesquisas. São 10 anos que eu estou em Roraima, né? E desde que eu cheguei aqui, eu comecei a trabalhar meio que indiretamente com a questão da migração, né? O meu primeiro pós-doutoramento foi na Venezuela, trabalhando com os artistas urbanos venezuelanos e principalmente os que chegaram, né, a partir de 2018 aqui em Boa Vista, Roraima. E depois eu começo a adentrar mais com a criação do coletivo PLAC, nessa perspectiva da inserção nos abrigos de imigrantes venezuelanos aqui em Roraima, né? Então, pode passar o slide. Essa pesquisa, então, que eu vou trazer uns dados, são a pesquisa do meu pós-doutoramento ali na UNB, com a professora Luciana Hartmann, onde eu estou investigando basicamente as ações de artes que são desenvolvidas dentro dos abrigos de imigrantes venezuelanos existentes aqui na cidade de Boa Vista, capital, né? Então, só para contextualizar de novo aí a questão da migração, né, venezuelana para o Brasil, né? A gente tem aí dados bastante significativos. Pode passar. Na sequência, a gente tem aqui alguns dados nacionais, né, e internacionais do contexto da migração. Geralmente, os venezuelanos, nesse processo que começou em 2017, 2018, desse êxodo, né, tem-se uma intensificação aí dessa migração para Colômbia, Equador, Peru e para o Brasil. E para o Brasil, especificamente, pode passar o próximo slide, pela questão da proximidade com o estado de Roraima, onde a gente tem aí Santa Helena de Uairém, que é a primeira cidade de fronteira com o município de Pacaraima, é o município brasileiro, né? E na fronteira a gente tem aí algo que é muito próximo, mas da cidade de Boa Vista são 200 quilômetros. Então, de Santa Helena até Boa Vista, 200 quilômetros é muito perto. Então, eles têm se concentrado, muitos desses venezuelanos fazem esse trajeto e se concentram em Boa Vista como um lugar de fixação ou como um lugar de passagem. Pode passar o slide, por gentileza. Vou passar bem rapidinho aqui, né? Então, essa investigação que eu trago alguns dados já para vocês, ela busca analisar essas metodologias de ensino-aprendizagem artísticas que são desenvolvidas nos abrigos de imigrantes e refugiados aqui em Boa Vista, Roraima. Pode passar, por favor. A gente tem um contexto aqui, só para a gente ter uma ideia do que eu estou falando, né, em termos de abrigos. No estado de Roraima, a gente tem 8 abrigos, né, de imigrantes, sendo 3 deles
abrigos indígenas. Aqui na cidade de Boa Vista, a capital, a gente tem 6, sendo 2 indígenas e 4 de imigrantes, né, venezuelanos. A gente tem em torno, no estado todo, esses dados são muito flexíveis, né? Hoje é um dado, amanhã é outro, por conta dessa entrada e saída deles aqui no estado. Então, dentro desses dados, esse é o dado desse mês, agora de dezembro, né? São em torno de 7.500 migrantes que estão dentro dos abrigos. Pode passar para mim, por gentileza. O que eu tenho feito nessa investigação para entender um pouquinho? Numa primeira etapa, né, que foi o contato com os abrigos, então fiz todo o processo de acesso aos abrigos, aonde eles me autorizaram a acessar 5 dos abrigos aqui de Boa Vista, Roraima. Nós temos 6, um é um alojamento, então são poucas pessoas, são cerca de 200 pessoas, é mais um espaço de transição, né, de passagem para os abrigos mesmo. Então, eles não me autorizaram a entrada nesse espaço, o Rondon 2, mas os outros 5 abrigos, então, eu tenho autorização, e é esse processo que eu estou acompanhando, né? Então, a primeira etapa foi o contato com os abrigos, né, com as coordenações, conhecer esse espaço. A segunda etapa, entrevista com os coordenadores ou responsáveis dos abrigos, né, quem está gerenciando esses abrigos aqui. Uma terceira etapa foi esse mapeamento das ações culturais e artísticas desenvolvidas. A quarta, o acompanhamento das atividades. A quinta, entrevista com as crianças e com os familiares, né, que é esse contato mais específico com eles. E a sexta etapa, um processo de proposição de ações culturais e artísticas para dentro desses espaços. Pode passar para mim, por gentileza. Aqui, então, na primeira etapa, o contato com os abrigos, né, eu fiz basicamente em setembro, onde eu me inseri nos 5 abrigos aqui de Boa Vista, né, o Rondon 1, o Rondon 5, o Aratumatuaranoco, o Picumã, e o abrigo do Jardim Floresta. Então, esses abrigos, aqui tem uma fotinho de cada entrada de cada um dos 5, né, para a gente ter uma ideia. A estética deles é muito parecida. Então, foi o primeiro contato que eu tive com esses 5 espaços de recepção dos migrantes venezuelanos. Pode passar, por gentileza. A segunda etapa, né, foi um contato mais de entrevista com os coordenadores e com os gestores, né. A gente tem, como eu coloquei, desses 5 abrigos, 2 são de abrigos indígenas, e aí a gente vê, mas são indígenas brasileiros ou indígenas venezuelanos? Todos são indígenas de etnias venezuelanas, mas que tem aqui no Brasil também, mas todos eles são migrantes, eles vieram da Venezuela para Roraima, né, então tem essa estruturação. A gente tem aqui só uma questão de organização, né, o abrigo do Jardim Floresta e o Aratumatuaranoco, que são os abrigos indígenas. O abrigo Rondon 2 é um abrigo de alojamento, como eu coloquei. O Rondon 5 é um abrigo de interiorização, que é quando eles estão aptos ou estão prontos a serem interiorizados e irem para outro estado, então eles vão para esse abrigo. E os abrigos de moradia, que são o Rondon 1 e o Picumã. Então, eles têm essa organização, que é um processo de análise que eu estou fazendo também, dessa estrutura organizacional dos abrigos para recepção e encaminhamento das ações, tendo em vista que as pessoas que transitam nesses abrigos, elas passam muito rápido. Então, um mês que eu vou lá, no outro mês são outras pessoas, né? Então, a gente tem uma rotatividade muito grande das pessoas que estão aí dentro, né? Um dado interessante é como esses abrigos se organizam. Eles se organizam basicamente em comitês, e aí tem o comitê de cultura, comitê de alimentação, comitê de distribuição de alimentos, que são organizados pelos moradores. Então, são vários comitês onde os moradores se reúnem para gerenciar o espaço do abrigo. E os grupos focais também, que são grupos organizados pela própria comunidade para discutir a juventude, as novas masculinidades, a gravidez, todas essas questões mais específicas são organizadas em grupos focais. Essa estrutura, para mim, é algo bem interessante, tendo em vista que a gente começa a perceber que há um protagonismo, inclusive, dos moradores do abrigo que começaram a se juntar para reivindicar essas ações. Pode passar para mim, por gentileza. Aqui, então, é um mapeamento das ações, né, só para a gente ter uma ideia. Nos abrigos indígenas, a gente tem basicamente ações vinculadas ao artesanato indígena, a gente não tem nenhuma atividade específica de dança, de música, de teatro, que não seja uma vinculação mais à questão cultural tradicional, o que é bem interessante também, né, a gente destacar.
Mas aí eu deixei em amarelinho aqui para relatar um pouquinho das 3 ações que eu estou acompanhando, que é a atividade de dança no Rondon 1 e a atividade de pintura e de música no abrigo do Pricumã. Pode passar, por gentileza? Leila, aproveitando a passagem, te avisar 4 minutos. Beleza. Na 4ª etapa, então, né, estou colocando pelas etapas da pesquisa aqui, a atividade de dança. É interessante que todas essas ações, essas 3 ações que eu vou destacar, elas são coordenadas pelo Comitê de Cultura, mas quem gerencia são os moradores. É uma pessoa que mora dentro do abrigo que coordena as ações, né? Então, essa atividade de dança é coordenada por uma das moradoras, ela atende em torno de 15 crianças e jovens. Me pergunto, é específico para criança, é específico para jovens? Não tem idade, todo mundo pode participar. Então, as atividades de dança é aberta para a comunidade, quem quiser participar, participa. Geralmente, e o acompanhamento que eu fiz foram 4 ou 5 dias que eu estive lá com eles, todas as danças são tradicionais venezuelanas. Então, eles não têm, nesse momento, uma organização de trazer músicas brasileiras, até porque é uma organização dentro do espaço deles, da cultura deles. Então, a gente percebe que há uma valorização muito grande do trabalho artístico venezuelano também. Pode passar? No abrigo do Pricumã é onde eu tenho visto maior inserção e maior produção artística. A gente tem esse trabalho que são oficinas de pintura, que é coordenado por um casal de pintores. Eles atendem em torno de 10 crianças, mas eles fazem uma avaliação, digamos assim, né? Eles conversam com as crianças, veem efetivamente quem tem interesse para poder participar dessas ações. Destacando novamente que toda semana há uma rotatividade muito grande, há crianças saindo e crianças entrando, né? Então, eles destacam para mim. A gente não consegue dar muita continuidade no trabalho, porque quando a criança está se interessando, está gostando daquelas ações, ela já vai embora. Mas eles destacam a importância disso na questão emocional, na questão estrutural da criança dentro desse contexto. Pode passar a próxima. A última, então, que é a atividade de música no abrigo Pricumã. Também ela é gerenciada e coordenada por um assistente de proteção de base comunitária que é contratado, é um rapaz venezuelano que é contratado pela Fraternidade Sem Fronteiras para trabalhar a questão de música. Enfim, ele tem outras atribuições dentro do espaço, mas ele trabalha a questão da musicalização com as crianças. Atende também cerca de 14 a 15 jovens e crianças, e o trabalho basicamente é feito com músicas venezuelanas, né, de música com tradições venezuelanas. Então, a gente percebe aqui que há uma organização bastante grande de um pensamento de protagonismo dessa comunidade do abrigo e da possibilidade da gente pensar aí na sequência, que são as etapas aí, de conversando com eles e vendo essas ações, a inserção também de algumas propostas da universidade, do coletivo que a gente coordena, para atuar nesses espaços. Teria muito mais coisas para falar, mas queria agradecer aí a possibilidade. Obrigada. Obrigada, professora Leila. Ficou cheio de questões aí sobre os abrigos, mas rapidamente, então vamos voltar ao Sul e passar a palavra para a professora Gilca Girardello, que está em Santa Catarina, Florianópolis. Acredito que sim, né, prof? Sim. É isso, né? Vocês estão me ouvindo? Então, bom, então, pessoal, eu também vou ser bem direta, né? Só, claro, quero agradecer muito ao convite, né, da rede, do programa, da coordenadora da nossa rede Infâncias Protagonistas, que dá tanto orgulho, que a gente sente tanto orgulho em participar, um espaço em que eu aprendo muito. Então, assim, eu trabalho sou professora aqui no programa de pós em educação aqui da UFSC, e sempre a minha pesquisa foi com crianças, escola, e muito particularmente com a escuta das histórias que as crianças contam nas escolas e com estratégias de promoção dessas partilhas narrativas, não é? Entendendo que contar história é um modo de acolher, né? Assim que quando a gente conta uma história, a gente está, de certo modo, se deixando estar no colo do outro, né? De quem nos escuta. E, do mesmo modo, quando a gente escuta a história de alguém, a gente está se aproximando em uma dimensão subjetiva muito profunda.
que é também uma relação ética, estética, pedagógica, que nos parece que pode ter um lugar, pode ter uma contribuição para essa concepção de escola acolhedora na perspectiva das crianças migrantes, não é? Então a gente podia, vou dar uma breve notícia apenas do tipo de estudo, né, que a gente está tentando trazer aqui como contribuição para o grupo. Tem uma apresentação de slides, mas vai ser só, realmente prometo para vocês que vai ser só assim uma breve passadinha, se puderem colocar, então as imagens. Se chama Contar e Ouvir Histórias em uma Escola Acolhedora, tá? Já antecipo que se trata de um trabalho completamente em andamento, de uma primeira aproximação, procurando encontrar estratégias que em outros países vêm sendo usadas para a integração das crianças imigrantes nas escolas, com esse foco na questão da linguagem, da oralidade, particularmente da narrativa, né? Aí a gente pode até pensar, tá, mas no caso das crianças migrantes, elas às vezes não têm a palavra, elas não têm a linguagem ainda, né? A linguagem verbal para poderem contar histórias, para poder entender as histórias. Mas aí, é claro, a gente está aqui no espaço das artes cênicas, todo mundo que está aqui sabe muito bem que as histórias são muito mais do que palavra, né? As histórias são gestos, são música, são ritmo, são corpo, são respiração, são melodia, não é? E do mesmo modo como uma criança pequena vai se apropriando da linguagem, vai encontrando seu pertencimento na cultura, por meio dos ritmos, dos acalantos, da respiração, das repetições, das rimas, de coisas que transcendem o verbal, e é a partir disso que ela vai devagarinho se apropriando do verbal, não é? A gente entende que essa aposta na possibilidade de partilha narrativa numa escola que se propõe acolhedora seja muito potente, né? Aí a gente pode ver a segunda imagem. Então, claro que aí o foco é ouvir as crianças, é talvez uma das coisas mais importantes, né? A gente, então, tem procurado em outros países, né? Claro, tem muitos dos países, como Venezuela, como Argentina, países em que a gente até já tem um conhecimento maior de estratégias que estão sendo realizadas nas escolas para acolher as crianças migrantes, não é? Então, eu tentei procurar alguns outros países, não é? Por exemplo, essa é uma pesquisa italiana, e a Itália é um dos países que tem, né, recebido um enorme afluxo de famílias migrantes, a gente sabe, e essas crianças que participaram dessa pesquisa colocaram que a linguagem e a amizade são as grandes chaves para elas poderem pertencer e compartilhar esse novo mundo em que elas estão entrando, né? Podemos passar para o seguinte. Aí tem essa noção de mediadores interculturais, né? Que é um conceito, é uma função, é uma chave, enfim, de operação. Temos aqui no Brasil também isso muito presente em grande parte dos trabalhos, né? Que são essas pessoas que atuam como intérpretes e ou pessoas de apoio que podem ajudar a criar relações positivas entre as crianças, as famílias e a comunidade. Tem todo um relatório da Comissão Europeia de 2019 sobre migrações que tem toda uma discussão sobre o papel desses mediadores interculturais. Podemos passar adiante. Ainda esse trabalho de mediadores culturais, as crianças imigrantes também podem ser entendidas como mediadoras culturais muito importantes. E aí a gente tem ido buscar, tem estudado o trabalho dessa pesquisadora, dessa professora da Universidade da Califórnia, Marjorie Orellana, que tem um riquíssimo trabalho sobre crianças imigrantes em espaços transculturais, crianças tradutoras, crianças imigrantes como mediadoras culturais. Podemos ver o seguinte. E essas crianças, elas mostram todo o foco da pesquisa e dessas estratégias que são apresentadas nessas pesquisas, procuram valorizar a agência das crianças como mediadoras culturais, né? As crianças que ajudam, então, os pais a entender o bilhetinho que a professora mandou, as crianças que ajudam os pais, porque, claro, as crianças acabam se apropriando com muito mais rapidez da língua, dos códigos culturais, e, nesse sentido, elas são
extremamente valiosas, preciosas para as suas famílias e para a cultura e para a sociedade como um todo, não é? Então, assim, a importância de se valorizar esse, claro, não deixar que todo o trabalho de mediação transcultural fique nas costas das crianças, mas valorizar o seu protagonismo nesse papel e apoiá-las nesse sentido, né? O próximo slide, por favor. Uma das orientações, das pistas que essa pesquisadora traz é a importância de se ver como são ideologizadas as traduções, inclusive, que são oferecidas para as crianças. Ela cita esse exemplo dessa placa aqui em inglês, fala alguma coisa que se traduziria simplesmente por cuidado, né? Cuidado, preste atenção, mas que no espanhol é traduzido como proibido. Ou seja, trazer para as crianças, isso nas escolas também, a reflexão sobre o quanto as traduções também são eivadas de concepções do que é o outro, né? E não são, nesse sentido, necessariamente objetivas. Podemos passar para o próximo, por favor? Esse trabalho, essa pesquisa mais extensa da Aureliana, ela destaca, então, que as escolas podem potencializar não exatamente o desenvolvimento de habilidades nas crianças migrantes, mas aquilo que ela chama de disposições transculturais. E aí, quando ela fala, ela coloca esse conceito de transcultural nesse mesmo campo semântico da transmigração, de que a Catarina falava ainda há pouco, não é? Que traz esse prefixo trans como alguma coisa que alude à fluidez, ao movimento e à não cristalização das fronteiras e das barreiras, não é? Ou seja, a abertura, a flexibilidade na interação com os outros, a adaptabilidade das diferentes práticas culturais, a possibilidade de transitar de um contexto para o outro, que são disposições transculturais que as escolas deveriam poder acolher e promover junto às crianças migrantes. Podemos seguir adiante, por favor. Esse é um outro trabalho que eu trago aí, ela é uma artista, ela é uma escritora de literatura e contadora de histórias, Laura Sims, que ela tem um trabalho junto a refugiados do terremoto do Haiti, a refugiados da guerra no Nepal, contando histórias, entendendo que as pessoas não contam história no vazio, não é? Isso sempre parte de um jogo do contar. Eu te conto algo e aí tu me contas algo, ou seja, sempre tem a ver com interação, com troca, com partilha, não é? Então ela desenvolveu toda uma estratégia, toda uma metodologia para fazer com que as crianças possam, com calma, no seu tempo, respeitando as suas possibilidades e transmutando memórias, muitas vezes memórias traumáticas, memórias de sofrimento, em histórias, numa elaboração que é ético-estética também, né? Podemos seguir adiante, então. Esse aqui é uma outra referência até do projeto, do trabalho que eu acompanhei mais de perto, que foi o trabalho junto à rede municipal de educação de Nova York. Você sabe, Nova York é uma das cidades, se fala 800 línguas em Nova York. Na época em que eu fiz a pesquisa lá, metade das famílias de Nova York falavam outra língua dentro de casa, ou seja, a questão da imigração, do acolhimento às crianças migrantes é uma questão, um tema que tem uma longa trajetória já de acúmulo de critérios e de estratégias e de reflexões. Esse é o site de acolhimento aos estudantes imigrantes e multilingües das escolas públicas de Nova York. Acho que ele tem 8 línguas de entrada. Podemos seguir para o próximo, por favor? 4 minutos, Gilka. 4, né? Tá bom, vai dar. Então, aqui tem assim os 4 pilares do envolvimento desses aprendizes multilingües, não é? O primeiro deles é a construção de comunidade, o segundo é garantir um acesso equitativo aos recursos públicos e da comunidade. O terceiro é priorizar a aprendizagem socioemocional, quer dizer, digamos, a prioridade é a aprendizagem socioemocional e o acolhimento. E, por fim, o fortalecimento a essas práticas, que eles chamam de práticas CRS, que seriam práticas culturalmente responsivas,
na escola, né? Que são práticas de combate ao racismo, de combate à xenofobia, que procure reenquadrar criticamente qualquer narrativa que deponha contra a riqueza multilingüe e cultural das diferentes jornadas das crianças migrantes. Né? Podemos seguir adiante, então, no próximo slide. Essa é uma experiência, eu não vou contar agora, apenas situo para vocês, foi uma experiência que eu acompanhei. É um projeto desenvolvido por uma companhia de teatro muito tradicional de Nova York, companhia Ping Chong, que desenvolve um projeto chamado Histórias Secretas e que desenvolve junto às escolas públicas um trabalho de longo prazo, ao longo de 6 meses. Então, as crianças têm oficinas que são partilhadas tanto por professores de linguagem como por professores de artes cênicas, para que elas desenvolvam o seu contar histórias coletivas, todo um trabalho com memória, todo um trabalho com narrativa, todo um trabalho cênico, né? E uma coisa que eu queria destacar, que eu acho bonita, que é lindíssima desse projeto, é assim, tem um momento, logo no início da apresentação final, então, para a escola inteira, em que as crianças, todas elas firmam o pé no chão e dizem: estamos aqui, estamos nesse chão, esse espaço é nosso e nós temos histórias, né? Como que um ritual de asserção e de olha, estamos aqui e temos histórias para contar. Outra coisa que eu acho bem importante nesse projeto é que eles têm todo um currículo muito, muito interessante, muito rico, em outro momento a gente pode compartilhar, mas assim, fica muito claro que não basta contar histórias, não basta compartilhar histórias. Existe todo um trabalho estético para que, além de apenas compartilhar histórias, exista uma recriação, uma reconfiguração estética, artística, que envolve corpo, que envolve gesto, que envolve reflexão ético-estética sobre aquilo que está sendo feito, né? Podemos ver o próximo slide, então, são algumas fotos. Esse próximo e o anterior são outras fotos que eu tirei de situações em que eu acompanhei nas escolas públicas de Nova York, então, esse projeto. E aí, por fim, eu trago apenas, assim, até para concluir mesmo, como uma outra referência de um outro trabalho, que aí sim vem por meio do... a referência seria aqui um filme documentário, que fala de uma experiência belíssima feita na África do Sul, com crianças órfãs da Suazilândia, crianças refugiadas de guerra mesmo. E aí, nesse momento, o papel de uma professora artista, uma professora contadora de histórias. Vocês veem na imagem aquela mulher de lenço vermelho na cabeça? Ela é uma grande contadora de histórias da África do Sul e ela começa a trabalhar com as crianças, contando, mas pedindo que elas ouçam e vamos fazer uma história coletiva. Que história nós vamos contar? O documentário é belíssimo, assim, em termos de metodologia de trabalho criativo, de trabalho cênico, de trabalho autoral, que aposta no protagonismo e na criação infantil. E, ao mesmo tempo, que não deixa as crianças desamparadas, não é? Então, as crianças vão contando as histórias, vão criando uma história coletiva e essa história vai sendo criada também visualmente por um artista na composição do documentário. Podemos ver a imagem seguinte, por favor? É o penúltimo slide, já estamos concluindo. Essa é uma das imagens da história que as crianças criam, essa personagem fictícia, Liana, que enfrenta as maiores barras, não é? De orfandade, de busca de um lugar seu, de violência, enfim. Mas, no final, e aí podemos partir para o próximo slide, é um momento muito lindo do documentário, em que esse menino, essa criança, e é a última frase do documentário, ela diz assim: eu quero escrever uma história bonita. Eu não sei, não estou conseguindo enxergar aqui o finalzinho, deixa eu ver se eu consigo ver, se eu consigo abrir um pouco, eu não estou, aqui, isso. Eu quero criar uma história bonita e eu aqui vou dizer como é que ela vai terminar, né? Então, acho que são duas experiências assim, que eu queria trazer como referências muito inspiradoras para a potência do trabalho ético-estético de crianças contando histórias de modo a conseguirem construir em comum um novo pertencimento, sem deixar aquilo que elas viveram para trás. Muito obrigada, assim, que coisa boa estar aqui com vocês e poder pensar em
um projeto, pensar em projetos que possam fazer a diferença para esse momento que a gente vive. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Gilca. A gente fica assim, né? Cada uma traz assim um olhar, mas o que eu tenho como bolsista de pós-doutorado, né? Que estou em contato com todas essas pesquisadoras maravilhosas, o que eu acho muito interessante é que todas essas falas, elas têm princípios que convergem, né? Princípios metodológicos, éticos e estéticos, né? Como traz a Gilca, de escuta, de protagonismo, de realmente, né, olhar ao outro, escutar, né? E no caso da nossa rede, especificamente as crianças, mas me parece que também as relações intergeracionais, né? Como nós adultos aprendemos a ouvir, né? Então, eu não sei se nós temos perguntas, professor Érico, professora Luciana. Eu já gostaria de abrir, né? Não vou ficar eu aqui falando depois de todas essas falas maravilhosas. Olá, professoras, parabéns pelas apresentações. A gente selecionou 2 comentários do YouTube. Agradecer a Igor por estar ali fazendo esse trabalho agora. Silvia Caterine Pacheco pergunta: professora Catarina, partindo da ideia do SAIAD, da migração como fato social total, para pensar sobretudo migrantes adultos, a senhora acha que caberia uma discussão sobre a noção de pessoa do MOS para pensar as crianças, sobretudo crianças migrantes? E eu já adianto a próxima, Coletivo Fulô fala: maravilhosas contribuições para quem pesquisa as migrações em interface com as artes cênicas. Parabéns pelos trabalhos. Obrigada. Conseguiste compreender a pergunta, professora Catarina? Eu abri aqui o YouTube, então é da Silvia, né? A Silvia Pacheco, ela pergunta, partindo da ideia do sair de migração como fato social total, para pensar, sobretudo, migração de adultos, a senhora acha que caberia uma discussão sobre a noção da pessoa? Não consegui ler o resto aqui, prof. Catarina. Tu pegaste? Como é que você vai fazer, Gilca? Você vai fazer uma rodada? Respondo agora? Eu acho que pode responder, o outro foi um comentário, né? Eu acho que poderia responder, Catarina. A Silvia é aluna do professor Sidney, lá em Manaus. A Silvia, é doutoranda, orientanda do professor Sidney, lá de Manaus. Maravilha! Sim. Eu vou tentar te responder então, Silvia. Olha só, na teoria do Mose, né, quando o Mose escreve a noção de pessoa lá no final do início do século passado, né, a gente pode dizer assim, que é quando o texto vem, né, ele tem uma ideia um pouquinho mais contratualista, né, de uma sociologia, ainda em que a ideia do social ela é muito impactante, ela tem que ser, que é quando a sociologia surge como ciência. Eu posso dizer que hoje, quando a gente já tem toda uma abertura para a ideia do uso da noção de indivíduo na sociologia, a gente já tem outras perspectivas, a gente pode usar a noção de pessoa também, mas a gente pode se dar liberdade de usar outras compreensões também, né? Em que você pode olhar um pouquinho mais para essa individualidade que a gente sabe que é socialmente construída, como estava lá demarcado na escola sociológica francesa, mas que nós temos uma historicidade hoje que nos leva para uma sociedade em que a noção de individualidade ela é uma marca, ela é uma construção social forte que nos impacta. Então, nós somos, enquanto indivíduos, né, hoje há uma coerção social para que nós nos tornemos individualidades mais demarcadas, porque é uma construção histórica, isso está estudado no Louis Dumont,
em outros pensadores. Nós temos antropólogos maravilhosos que estudaram isso. Eu te diria assim, que hoje em dia talvez é uma ideia minha, né? Eu não conheço o teu campo, a tua pesquisa, né? Mas a gente pode ir para uma literatura um pouquinho menos contratualista, né? Usar, mas podemos usar também. Não há uma... Aí eu sou uma antropóloga, assim como diz a Marisa Perano, né? Que é o campo que nos chama na teoria, né? É o que a gente está vendo, é o que a gente está convivendo, é o que a gente está assistindo, que tem que trazer a teoria, inclusive depois nós podemos mudar a teoria, né? A antropologia, ela se propõe um pouquinho, a etnografia se propõe um pouquinho nessa ruptura, né? De refazer a teoria. Mas eu diria assim que é fantástico, que tem que pensar teu campo, Silvia. E um abraço aí no Sidney. Vocês têm um campo maravilhoso ali também, como a Leila, né? Com os imigrantes que chegam, coisas fantásticas para estudar mesmo. Essa tua resposta, né, Prof. Catarina, vai bem ao encontro do que o professor Gilberto falou na mesa anterior, que assim, o campo, a gente vai com muitas expectativas e o campo nos o campo nos move, né? Não é a gente que move o campo. Temos mais perguntas dos presentes? Não sei como que nós estamos de tempo também, né? Então, já são 18h10. Nós gostaríamos muito de continuar dialogando. Eu tenho certeza que ficamos pensando em muitas questões aqui, reflexões e propostas. E, infelizmente, a gente vai ter que encerrar, porque o auditório vai ser utilizado para outro evento. Então, nós continuamos a conversa, como temos feito, né? Em outros ambientes, assim, e quero agradecer mais uma vez pelas colegas, né? Luca pela mediação e apresentação, a Leila que está lá em campo nesse momento, né? A professora Catarina que nos traz esse panorama de imigração, de teoria, ela é uma das pessoas que estuda migração na antropologia, que coordena um GT mais antigo da Associação Brasileira de Antropologia. Então, para nós é uma honra poder contar com ela. E a professora Gilca Girardello, que também é uma grande mestra na escuta das narrativas das crianças, que nos traz de volta a poesia, o sensível, né? Então, muito obrigada, colegas. E obrigada ao público que ficou com a gente aqui até o final. Que pena que vocês não estão aqui, porque a gente vai ali para fora agora para a conversa dos corredores, então, para o cafezinho. Então, um abraço para vocês, um bom final de tarde de quarta-feira, então, colegas. Tchau, tchau. Tchau. Beijos. Sim, tu querias que convidasse o público.